E o Agricultura BR fala agora a respeito de taxas de juros. E esta semana, especialmente, há muito cenário de expectativa em relação aos Estados Unidos, uma possível nova alta. Isso acaba impactando os investimentos tanto em renda fixa quanto em renda variável. Para falar um pouco a respeito deste assunto e como que isso acaba por trazer influências, impactos ao agronegócio de maneira global, mas aqui pensando principalmente ao setor aqui no Brasil, eu converso agora com Bernardo Fabiani, ele que é da Terra Magna e participa ao vivo conosco. Fabiano, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e nós temos pode-se colocar ali uma dança de juros, as taxas de juros têm subido na maior parte dos países, é uma forma de se defender de um processo inflacionário que está forte em todo o globo, e como que este cenário está se apresentando neste momento, quando vemos a principal economia do mundo elevando as suas taxas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, ótimo estar aqui novamente. Difícil de falar que realmente a taxa de juros está ajudando a controlar a inflação. Então, a taxa de juros ela ajuda a controlar a inflação pelo lado da demanda. Ou seja, quando as coisas ficam mais caras, de forma geral, as pessoas compram menos. É bem intuitivo. O problema é que o choque inflacionário que nós estamos vendo não é causado essencialmente por um excesso de demanda, mas sim por uma quebra da oferta. E isso, assim, foi reconhecido, inclusive, pelos próprios banqueiros centrais em uma última reunião, de quanto que eles não sabiam o que, de fato, estava acontecendo. Então, de fato, as taxas de juros estão subindo, de fato, muito provavelmente o Treasury ele vai subir, de fato. A questão é se isso vai ajudar ou não a controlar a inflação. E, além disso, se vai ajudar a controlar a inflação ou não é outra questão. Mas qual que é o impacto que isso vai ter no Brasil? Então, quando a taxa de juros sobe lá fora, de forma geral, a gente vai ter uma fuga de capital dos emergentes, Brasil incluído, para os Estados Unidos, um flight to safety, e a consequência vai ser uma adicional desvalorização do real e um adicional aumento da taxa de juros para tentar manter esse capital dentro do Brasil. Então, existe uma grande elasticidade entre a taxa de juros do Treasury e a taxa de juros no Brasil. E, invariavelmente, se o Treasury subir a taxa de juros, isso vai doer no bolso do agricultor. Bernardo, essa relação é muito importante, né? Quando você vê países como os Estados Unidos, tem uma economia mais estável, aumenta a taxa de juros, é natural que nós tenhamos um capital, vou chamar de capital especulativo, que está investido aqui no Brasil em diversos formatos, ele migre para esse lugar mais sólido. Vai sair do Brasil, vai sair também de outros países emergentes. Lá nos Estados Unidos mesmo, com uma taxa mais alta, nós também temos essa variação daquilo que sai da renda variável para uma renda fixa. Basicamente, dá para se imaginar, a gente tem visto alguns fundos fazerem isso, tirarem seus recursos de investimentos como os que são feitos na Bolsa de Chicago ou na Bolsa de Nova York, com soft commodities ou com complexo soja, milho, etc., e migrando para outros financeiros. Este movimento deve ganhar força com uma taxa de juros maior agora, principalmente por lá? Não, significativamente mais. Acho que é uma questão realmente que não está nem em discussão. A quantidade de capital que a gente teve no Brasil para renda variável em um cenário de Selic baixo foi uma coisa que a gente nunca de fato tinha tido antes no país, porque de fato nunca antes a gente tinha tido uma taxa de juros tão baixa. Então, o capital ele teve que buscar mais risco para conseguir ser remunerado. Agora, o que a gente está vendo tanto no Brasil, particularmente no Brasil por hora, mas também nos Estados Unidos, é o aumento da procura por renda fixa. Até anedotalmente, estou conversando com 2 alocadores de capital na semana passada e ambos comentaram. Um deles comentou que assim, sofreu com saque e ambos trabalham com equities, ambos trabalham com ações. Um deles tinha tomado uma quantidade significativa de saque e o outro estava com uma dificuldade muito grande para conseguir levantar capital junto ao Brasil.
o mercado exterior ele continua buscando risco ainda, só que aqui no Brasil, quando você fala de uma taxa limpa, ou de uma taxa efetiva isenta de risco de 5% de juros reais, beirando 5%, você se pergunta, por que você deveria tomar risco? E é isso que está acontecendo, está todo mundo indo para a renda fixa, e isso tem outras consequências interessantes, como, por exemplo, uma compressão dos spreads dentro da renda fixa, porque está todo mundo tentando despejar dinheiro ali dentro, e quanto mais disponível um bem, menos ele vale. E está tendo uma disputa muito grande por aqueles ativos, tem dinheiro demais disponível para aqueles ativos, então você está tendo uma compressão de spread. Então, posso afirmar categoricamente que, à medida que a taxa de juros subir, e ela vai continuar subindo, porque a única alavanca que o Fed tem para puxar hoje, o cenário de saída de capital da renda variável vai continuar acontecendo. Fabiane, uma outra questão que destaco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e que influencia diretamente a formação de preço de produtos que são exportados, como café, como soja principalmente, e a soja acaba se beneficiando quando o dólar está mais alto. Dólar mais alto, quando falamos do preço pago em reais, acaba por trazer um preço mais interessante para quem está a vendendo. Há pouco, eu trazia aqui, logo na abertura do programa, soja em Chicago, vindo com um segundo dia de valorização, uma valorização importante, porque é uma alta superior a 1%, e eu estou vendo a medida de referência para a soja exportação no porto a R$ 193 a saque. Nós temos um dólar que perdeu força nesses últimos dias, caiu mais forte nesta última segunda-feira, hoje vai recuando de leve, mas está caindo também. Em relação a dólar e taxa de juros, qual que é o paralelo que existe entre um e outro e o que esperar da moeda norte-americana aqui no Brasil? Quanto maior o descasamento entre a taxa de juros americana e a brasileira, maior vai ser o efeito do câmbio. Porque, fatalmente, quando a taxa de juros dentro dos Estados Unidos sobe, a gente já falou sobre esse fenômeno, o que vai acontecer é um fluxo de capital do Brasil para o exterior. Como você bem chamou, o capital especulativo que estava posicionado no Brasil, ele volta para o exterior, volta para a segurança. Ou seja, se você está tendo uma saída de ativos em reais, na prática o que você está fazendo é desvalorizando a moeda brasileira, o real. Então, se, por exemplo, a taxa de juros norte-americana subisse e o Copom não acompanhasse, a gente ia sofrer, sim, com uma desvalorização maior ainda do real. De fato, o real, assim, o dólar, ele está tendo um movimento de curto prazo de desvalorização. É uma pergunta durante quanto tempo isso vai se manter. Mas acho que, independentemente disso, e assim, um ponto de atenção, é que um dólar alto, ele beneficia a soja, por exemplo, cultura de exportação, mas apenas transitoriamente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os insumos são dolarizados também. Então, apesar de o dólar ter subido significativamente, apesar de o preço das commodities não estar ruim, a gente tem que lembrar que essa safra, as margens foram comprimidas, porque os insumos são dolarizados. Então, safra anterior, o produtor ele vendeu em $1, ele comprou em $1 lá atrás, ainda sem o aspecto inflacionário sobre os insumos, ou seja, ele comprou os insumos barato. E ele vendeu a soja em $1 mais avantajado e já dotado dos aspectos inflacionários. Ou seja, ele abriu margem. Teve produtor que fez margem líquida de 35%, 40% no milho. Teve produtor que fez margem líquida de 30% na soja. Isso é absurdo. Isso não é a realidade da agricultura. Isso é muito transitório. Agora, quando a gente pega e vai para este ano, em que o câmbio ficou estável durante a maior parte do período, mas a gente já teve o movimento inflacionário dos insumos, a gente teve uma compressão de margem. Então, o produtor ele tem que ficar muito atento, não somente a qual o nível do câmbio, naturalmente, mas a se o câmbio está variando e procurar, na medida do possível, trabalhar não descasado. Quando eu digo não descasado, não estou dizendo descasamento de moeda real e dólar, porque hoje a maior parte dos produtores já não comete esse erro. Eu estou falando de trabalhar com dólares descasados, porque se você compra um dólar e vende no outro, você está descasado, você está tomando risco moeda.